uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, meus amigos. Começando a Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó, hoje 6 de abril de 2024. Lembrando que esse programa vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã, e é um programa sobre a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e da codificação espírita para que juntos nós possamos conversar e entender um pouquinho mais sobre essa doutrina tão consoladora. Você já pode acompanhar ao vivo no Facebook, na live, da Rádio Chapecó, é ali que a gente faz o acompanhamento, pode mandar seu bom dia, interagir, sua opinião, seu comentário, porque esse programa é feito para você com muito carinho. Também pode utilizar outros canais de comunicação, WhatsApp 2049 1212 ou telefone fixo 2049 1200. A gente também convida a todos que gostam do programa a acompanhar nossas redes sociais. Hora Espírita Chapecó, Facebook, Instagram, YouTube. Lá você pode ver o material, os programas antigos, materiais novos, os próximos programas. Também encontrar informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região. Nesta manhã de sábado, nós vamos conversar um assunto é uma delícia esse assunto. Vamos falar sobre nosso querido Francisco Cândido Xavier, que no último dia 2 de abril estava de aniversário. E para falar sobre esse tema maravilhoso, eu conto aqui com os meus queridos amigos Ayrton e Michel. Quero dizer bom dia para os nossos amigos. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia, Michel, nosso amigo está na operação hoje. E a todos os nossos ouvintes, claro. Bom dia, amigos. A gente possa ter um bom programa. Antes de darmos início, efetivamente, à nossa conversa, eu vou pedir uma pequena licença para ouvir o recadinho do nosso querido apoiador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Voltamos com o programa Hora Espírita. Você que está aí tomando seu café, seu chimarrão, está acordando agora. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Francisco Cândido Xavier, um homem chamado amor. Quem foi Chico? Porque por onde ele passava arrastava multidões, exalava consolo, onde nasceu, como viveu, como era a sua mediunidade, a sua obra, que são milhares de livros, muitos livros, muitas mensagens, a sua vida simples. Então fica conosco que vai ser um programa bem gostoso. Vamos falar sobre Chico Xavier. E para a gente começar conversando, eu acho que era bom que todo mundo, Ayrton, que está em casa, que às vezes só ouviu falar de Chico, conhecer um pouquinho a infância, como é que foi a infância de Francisco Cândido Xavier. Onde nasceu, o que fez, como é que foi? Então, Mona, Chico nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, como você até já colocou, 2 de abril, ele estaria de aniversário, em 1910. E ele desencarnou em Uberaba também, em 30 de junho de 2002, 92 anos. Foi educado
na fé católica, ele veio de família católica, aliás, como muitos de nós também viemos da religião católica. E com 4 anos de idade, ele já manifestava bastante a sua mediunidade ostensiva. Ele já via os espíritos, já conversava com os espíritos, e por isso, inclusive, a infância dele foi, nesse sentido, ela foi um tanto difícil, porque as pessoas não entendiam o que uma criança de 3, 4 anos falava a respeito disso. Imagine você, o teu filho dentro de casa, 3, 4 aninhos, e ele começar a falar, olha, tô conversando aqui, tem um outro amiguinho aqui, né? Porque as crianças costumam brincar com o amiguinho imaginário, às vezes não é tão imaginário assim não, realmente ele está por ali. E só que Chico realmente via os espíritos. E um espírito que sempre se apresentava para ele era a mãe, que ele perdeu a mãe quando pequeno, e ela sempre aparecia, principalmente diante desses momentos mais difíceis, enquanto na sua infância ele passava, e ela vinha, sentava com ele e ficava dialogando, aconselhando, pedia para ter paciência, pedia para ter os seus cuidados, que as pessoas não estavam compreendendo, que as pessoas não tinham entendimento. E já ia devagarinho lá desde a infância, conversando com ele e explicando. E Chico teve inúmeras passagens em função, tudo da sua mediunidade, né? Que a sua vida foi em função da sua mediunidade, do servir. Tem uma passagem muito, até cômica, mas bem interessante, e também para a gente pensar, né? As práticas que as pessoas tinham, e ainda tem em alguns lugares, né, na humanidade ainda que tem. Certa feita, numa procissão, em função dele ver, e ele conversava, ele tinha um padre que era muito amigo dele, e ele gostava muito de conversar com aquele padre, e aquele padre era muito querido, muito gente boa, e escutava e falava, mas Chico, você não pode, isso não é... Chico, e falava para ele, isso é uma coisa do demônio. É tentação. É tentação, você não pode ver isso, você tem que rezar. E dava o terço para ele rezar, um atrás do outro, coitado, e ele rezava muito, mas aquilo que ele tinha era justamente relacionado com a sua missão, né? E aí, então, de tanto ele falar isso, um belo dia, ele teve que participar de uma procissão carregando um tijolo na cabeça para fazer uma penitência, né? Olha o entendimento das pessoas, né? Fazer uma penitência porque ele estava falando algumas coisas que não eram para ser falado, né? E teve também algumas experiências enquanto pequeno, como a sua mãe tinha falecido, com a primeira madrasta também, ele foi bastante maltratado, passou umas situações bastante difíceis, aí depois ele ficou com a família, daí já era outra senhora, daí sim, aí recebeu devidos cuidados, carinho, mas ele também teve um problema muito sério. E um fato também na infância, muito relevante, que até está no... Quem assistiu, ou se quiser assistir, né, A Vida do Chico Xavier, o filme, é quando ele faz, e que é considerado até a primeira psicografia dele, quando ele, na escola, na redação, ele tira uma nota muito boa, e aí tem uns coleguinhas que criticam ele porque diz que era ele que escreveu e que ele tinha colado, que ele tinha copiado alguma coisa, e aí a professora, querendo tirar uma espécie de prova, fazer um teste de pronto, mandou ele para o quadro para escrever, e ele foi para o quadro e realmente ele fez uma psicografia, porque o espírito ditou para ele, e ele escreveu uma frase lá, assim, que realmente a professora ficou boquiaberta. Aquela menina deu o tema era areia. Exatamente. E o espírito foi ditando. Isso, exatamente. O tema era areia. Exatamente. O tema era areia, e aí o espírito foi ditando, e ele fez uma frase assim que para uma criança naquela faixa etária não tinha como saber, né? Então, a infância de Chico foram muitos acontecimentos, muitos acontecimentos que marcaram, muitos bons e também algumas dificuldades justamente em função da mediunidade. É interessante, né, Ayrton, que a mãe, Maria João de Deus, sempre vinha pedir para o Chico obediência, né? Porque ele sofria muito, uma característica assim, seja obediente. Não vou esquecer uma frase que ela disse para ele, mais vai lamber a ferida dos outros do que desobedecer, né? Que tinha que ser muito obediente. E Chico foi, desde pequeno, muito obediente, né? Disciplina, né? Nessa fase
difícil que ele apanhava de uma tia dele, né? E era humilhado. A mãe dele pedia, principalmente para ele ter paciência, que ela tinha medo que, de tanto ela batesse, com tal agressividade, que desencarnasse ele, né? Então, esse cuidado que ela tinha, né? Para que ele seja obediente, para ele não sofrer maiores surras, né? E ele teve que trabalhar também muito cedo, porque o padre ele tinha muito medo que eles internassem ele como louco, porque era normal as pessoas que viam espíritos, né? E ir pro hospício. Então, o padre falou assim, ó, se você trabalhar e trazer algum dinheirinho para casa, é normal que as pessoas vão te deixar lá mesmo com essas tuas excentricidades, com as coisas diferentes. E foi o que aconteceu. E isso que ele aconteceu. Então, desde pequenininho ele trabalhava lá numa fábrica de tecido, né? É, E por isso até agravou um pouquinho a questão de saúde dele, que mais tarde ele vai acabar colhendo esses frutos, né? Porque não era como hoje, com as leis trabalhistas, então eles trabalhavam por muitas horas, né? Ele era uma criança pequenininha, até no filme... muita... Isso, ele inalava muita cheiro e coisa assim de coisa e acabou prejudicando um pouquinho o pulmão dele, né? E a situação de saúde também, desde pequeno ele teve muitos problemas, né? E que a gente vai ver mais pra frente que até foi uma previdência da espiritualidade, né? Perfeito. E a mediunidade, Michel, quando que começou esse trabalho? Como trabalho Ayrton, mesmo. Né? Como o Ayrton tinha falado, desde pequeno ele tinha, né, essa faculdade de ver espíritos, assim. Mas o marco, assim, que a gente trata na doutrina espírita é quando uma irmã dele começa a sofrer um processo obsessivo. E aí vem um casal de espíritas lá da cidade dele e faz um trabalho como se fosse um trabalho desobsessivo, né? Então eles sentam na mesa e o Chico se senta junto. E ali ele recebe, né? Ele tem, depois de 8 anos que a mãe dele tinha silenciado esse contato com ele, ela volta, né? E fala para ele que seria muito importante ele começar a estudar aquilo, né? Então ele entra em contato com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a irmã que estava fazendo esse trabalho de desobsessão, ela olha para o Chico e vê uma cascata de livros caindo da cabeça dele, que seria a grande missão dele, né, de psicografar, né, de psicografia. Então, aí começa a missão do Chico. Então, o Chico ele veio com esse compromisso, né, de escrever e de divulgar o Espiritismo. Então, o primeiro momento, depois que o Emmanuel se apresenta a ele fala que eles tinham esse compromisso com o livro. E até o Chico vai falar que era os filhos dele, né, já que ele não pôde ter uma família de esposa, né, ou um companheiro para conviver. Ele teve essa coisa, então, mas ele se preocupava muito que ele tinha muito pouco recurso. Ele disse, mas como é que eles vão fazer livro? Onde vai ter tinta e papel? E aí, tanto é que o André Trigueiro até fala que o Chico, ele tinha tal consciência, ele tinha, né, da questão que ele pegava, ele escrevia a lápis, e depois que eram utilizados, ele apagava as psicografias, os livros, e reescrevia em cima do papel para aproveitar, para não desperdiçar nada. Né? É o que imagina naquela época. Tempos bem mais difíceis, né? Tempos bem mais difíceis. Então ele começa a escrever esses 30 livros e eu acredito que a espiritualidade foi dando metas, né? Então no primeiro momento era necessário que ele se mostrasse uma pessoa obediente, que ele se mostrasse uma pessoa firme. Então ele foi conseguindo galgar, então ele funda o primeiro centro espírita, ele passa alguns meses sozinho, ele ia lá abrir o centro, fazia a oração inicial, fazia a palestra, não tinha ninguém, as pessoas passavam pela rua, achavam que ele era louco, ele estava falando sozinho para uma multidão de pessoas. E assim ele passou por algum tempo, até as pessoas começarem a conhecer. Aí ele passa a fazer essas palestras públicas, né, auxiliar. Aí se passa outra cena, né, interessante, que ele recebe uma entidade e ele fala para o irmão dele, olha, agora você vai doutrinar esse espírito. E aí o espírito começa a falar como ele pega um evangelho e dá na cabeça do espírito, né? Achando que com a agressividade ele ia fazer diferente. Então, esse trabalho da mediunidade dele vai ser trabalhado inicialmente com os livros e depois de um tempo, mais ou menos uns 10 anos que ele faz esse exercício, ele começa a psicografia com cartas, né? Mais ou menos, eles estimam em 30 mil cartas que ele escreveu para familiares e pessoas, né? Trazendo esse consolo, esse amparo. Mas a gente vê que o exercício da mediunidade do Chico, muito mais do que ser esse comunicador, né, ser como esse mediador, era o consolo que ele tinha, o carinho que ele tinha com as pessoas, né, esse aconchego das pessoas se sentirem acolhidas quando chegavam a ele, né, porque por toda essa vivência que a gente falou dele na infância, a vida difícil que ele tinha muitos irmãos, a família dele tinha muita dificuldade, porque como ele tinha essa questão do contato, imagina vocês saber de uma pessoa que pode contactar um familiar teu desencarnado. Imagina, às vezes, o desespero, às vezes, de uma família que vai buscar aquilo. Então, eles não tinham sossego, a família do Chico, né? Então, era muito difícil ele lidar com a família, porque as pessoas vinham, batiam na porta a qualquer horário, ele trabalhava na época, né? Então, eles vinham a qualquer horário lá, iam já querendo essa mensagem, muito nervosos. Então, a família era meio complicado para a família dele lidar com isso. Então, ele tinha essa dificuldade da mediunidade dele, mais do convívio com os familiares dele. E a família era difícil também, né? Sim. Era uma família, não era uma família de laços espirituais, era provacional, me parece, né? E era uma família bem numerosa, né? Sim, eram 15. 9 irmãos, né? 9 irmãos 15 e depois do segundo casamento, né? Mais Teve mais 6. ainda, né?
E o irmão dele que ajudava ele acaba desencarnando também bem cedo, que era o irmão que tinha um pouquinho de conhecimento, o José, né? E aí o pai dele até cobra, ele diz, olha, Chico, como é que você me faz isso, né? Como é que Não você salva não tem... ninguém. Que tipo de poder que você tem, que você nem o teu irmão você não pode salvar. E aí os espíritos falam que, na verdade, o José era para ficar acamado por um tempo, né? Era para ficar 11 anos no Isso. hospício. Ele ia E ficar aí- demente. E aí, como ele fez esse trabalho caritativo, ele ajudou, os espíritos chamaram ele um pouquinho antes, porque ele já tinha conseguido, pelo amor, né? Intervenção do cumprir Emmanuel. a sua missão. Ele teve uma irmã dele também hospitalizada, né? Então, as situações que ele viveu assim na vida particular dele prepararam ele para essa questão do consolo para as pessoas. Então, por isso que ele era muito carinhoso, ele acolhia aquelas pessoas. Não tinha horário para ele fechar o centro. Geralmente ele terminava os trabalhos, né, horas mais tarde, assim. Então você vê que esse trabalho dele, assim, principalmente era um grande discípulo de Jesus, né? Carregou a cruz dele de maneira muito humilde, nunca se colocou, nunca se falou nada que era dele, as mensagens. Todos os valores que foram angariados, né? Por exemplo, o Nosso Lar tem mais de 2 milhões de cópias vendidas, né? Do livro, né? Além do filme, tudo isso ele doou para as outras pessoas, tudo que ele ganhava ele dava para outras pessoas. E aí não é só da religião, não só para o espiritismo, né? Ele doava para qualquer entidade Sim. beneficente, não era uma coisa, né? Nunca ficou com nada. Isso. E para a gente entender, por exemplo, assim, ele fala que a maior manifestação de espiritualidade que ele viu foi na Europa, numa igreja. Então, ele não dizia, não, o espiritismo só, né? Então, ele tinha essa questão também de olhar para as outras religiões não como uma disputa, né? De quem tem mais fiel ou de quem consegue ganhar mais, mas essa questão de relação amistosa com as pessoas, entendendo que todas elas levam a Deus e que cada um deve ir para essa religião para se melhorar. Ele respeitava muito a Igreja Católica, tanto que uma vez veio um padre lá fazer uma missa. E por fim, no final da missa, ele disse que era para o Chico Xavier ir para o inferno. Mas ele ficou tão ofendido com aquilo, que ele foi para casa e chorou. Veio a mãe dele. Tá chorando por quê, Chico? O padre me mandou para o inferno. E ela olhou bem para ele e disse assim, e tu não vai, tu vai ficar aqui na terra que tu tem muito que trabalhar. Mas ele era assim, com a Igreja Católica muito, sabe? Se entrava um padre, ele saía de onde ele estava, ia lá, beijava o anel, se ajoelhava, porque ele tinha muito respeito com... Ele foi educado na dentro. religião católica e tinha muito respeito. Tinha entendimento por isso também já, né? E esse padre que desencarna, depois do amigo dele, padre desencarnar, vem um padre que era uma pessoa que perseguia muito ele, né? Contratava caminhões de rádio para passar na frente dele, xingando ele. Sim. E quando desencarna esse padre, as pessoas vão questionar ele, né? O que você acha? Disse, olha, eu perdi uma grande pessoa que me ajudava a me melhorar. Porque ele entendia aqueles ataques que o padre fazia, às vezes, para alguma coisa que ele poderia melhorar. Sim. Então, ele não tinha como se fosse uma coisa pessoal dele, mas sim com alguém como estaria ajudando ele, né? O mentor dele, No o Emmanuel, entendimento, falou, né? você não pode receber alfinetada assim, porque é muito frágil, você tem que se fortificar, vai receber um monte. E daí ele foi trabalhando diferente. Né? Até chegou um momento, né, onde esse padre entendeu que Chico tinha um outro caminho. Porque a tendência era querer que permanecesse na igreja, que seguisse. O amigo dele, né? O padre amigo o padre dele, amigo né? dele, né? Mas aí o padre chegou uma hora que realmente o padre, como se fosse quase uma despedida, né? Ele diz, tu tem um caminho para seguir, vai, e viu e percebia que o trabalho dele era muito forte, um trabalho no bem. Então ele, de certa forma, até abençoou Chico para que ele continuasse esse trabalho, né? E uma das coisas uma das características muito fortes relacionadas à mediunidade que a Mona falou é justamente quando o Emmanuel, né, conversa com Chico na faixa aí da sua juventude, 17, 18 anos, e fala que justamente a missão dele era essa, escrever. Ia começar com 30. Isso. Com 30 livros. E aí o Chico falou uma das coisas que, né, além do aspecto financeiro, o que precisava. E aí ele falou, disciplina, primeira coisa. Que é a segunda? Disciplina, e a terceira, disciplina. E realmente, Chico, em relação ao conteúdo doutrinário, a tomar muito cuidado com isso, a cumprir o seu trabalho, né, uma missão extremamente grande. Toda missão que a gente recebe, pense assim, quando alguém chega e dá uma missão para você fazer qualquer coisa, assim, vai exigir de você que você vá lá e faça. Isso está associado com disciplina pura. E imagine você ter uma vida disciplinada em cima de um pilar
aquilo que realmente é o que tu precisa fazer. Tanto que Emmanuel chegou para ele, né, Ayrton, e disse assim: se alguma vez eu te falar alguma coisa que for contra Jesus ou Kardec, você fique com eles e me esqueça. Isso. E ele sempre seguiu a risca o que Emmanuel falava, Sim, né? sim. Emmanuel estava numa porta, fazia um sinal, ele... E quando tu diz Jesus, né, sempre foi O nosso carro. o o norte carro-chefe dele. É o norte. o Tudo que ele era extremamente associado, Sim. porque É o que é o ele- nosso, né, O modelo de Chico vida. ele fala, né, quando ele sai quando ele faz esse desligamento da igreja, nós temos uma passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é fora da caridade não há salvação. E ele diz, né, que se o Espiritismo não falasse isso, que fora do amor, fora da caridade não houvesse salvação, ele também deixaria o Espiritismo e iria para outro local que Isso. condizesse com isso, porque é o que Jesus pregou para nós, né? Jesus não pregou uma instituição, não pregou dogmas, né, mas pregou essa vivência de O amor, amar né? o teu próximo, amar a Deus, né, e fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Esse era o lema, né? Exatamente. E os problemas, Ayrton? Chico enfrentou muitos problemas. Foi achincalhado, foi de tudo, né? Alguns até o Michel já trouxe, né? Já comentou. E em função do quê? Principalmente, né? A mediunidade, e que até hoje... Não entendem, as pessoas talvez não entendam, Até hoje né? ainda nós temos, hoje já, felizmente, muito mais esclarecido isso, né? Principalmente no Brasil. Existem Sim. muitos países onde a mediunidade ainda tem um tratamento diferente Tem um do que nós... tabu, né? Isso, e nós temos um tratamento diferente do que nós trabalhamos no Brasil, né? O Brasil é a mediunidade, por mais que não só no espiritismo, mas em outras linhas, na holística também e tal, mas tem um outro entendimento até sobre justamente essa relação com o mundo espiritual, como eles nos ajudam, como eles nos protegem, como alguns também nos dificultam a existência. E imagine isso há 60 anos atrás, 70, 80 anos atrás, com todos os paradigmas existentes e principalmente do ponto de vista religioso. Então, Chico... nossa, em função disso ele teve muita dificuldade. Tanto que Emmanuel avisou ele que ele ia sofrer muito, o negócio não ia ser fácil, ele que tivesse preparado. Foi muito perseguido. né? Era um desafio muito grande, mas em contrapartida os louros, né, no plano espiritual, não no plano terreno, evidentemente, seriam muito grandes. Então, ele até no velório, né, você falou daquele segundo padre que veio, no velório, quando o padre primeiro que era amigo dele faleceu, ele foi no velório para se despedir. E o outro padre, como tu colocou, botou ele para correr. E ele, olha, não, desculpe, eu apenas vim ver um amigo, vim me despedir de um amigo, né, que muito me ajudou. A questão também das obras. As obras. As pessoas não entendiam, e até hoje muitos não entendem, como que pode você redigir um texto, mas é uma outra pessoa que está ditando para você, que está falando que ninguém enxerga, e aí iam buscar a autenticidade disso, e existia autenticidade, realmente o autor, né, o livro que ele tem muitas obras, né, com essa característica, aliás, né, todos os espíritos ditando para Chico, não tem nem por que citar alguma obra específica nisso, porque todas são assim. Mas como isso? E teve muitos casos, até teve um programa Pinga Fogo, né? O Chico participou de vários programas de entrevista na rádio e na televisão, e que inclusive, né, depois que fizeram o primeiro, quiseram fazer outros porque dava muita audiência, que um repórter, entrevistando ele, quis colocar que, na verdade, Chico se manifestava, escrevia e falava a moda daqueles autores. A moda, ou seja, imitando, copiando e fazendo exatamente, então não tinha como dizer que não era, daria sim para atestar que era. E aí Chico, numa resposta inclusive muito gentil, muito educada, né, ele dá toda uma resposta, mas no fim ele resume dizendo que a psicografia foi feita à moda original por aqueles irmãos que estavam ditando. Né? Não tinha nada, não era dele. Não era absolutamente dele. Inclusive, nessa questão, ele também teve um evento, né, que jornalistas, vieram jornalistas do Cruzeiro, né? do Jornal Cruzeiro, e fizeram com ele uma entrevista, até depois Emmanuel chamou a atenção dele, isso aí você
você Foi um assim, escândalo, Os né? jornalistas fingiram que eram americanos, né? Isso. Isso, E entrevistaram ele em outras línguas. E ele todo Trouxeram faceiro, né? tradutor. Porque a função do Chico era divulgar o espiritismo. Então ele nunca pensou nele, né? Sim. Ele sempre pensava nessa questão de divulgar. Então ele foi faceiro, respondeu, né? Ele respondia em outras línguas, né? Apesar de ele não falar, ele respondia, né? Na psicografia. E aí, no fim, foi um escândalo porque eles falaram que eles enganaram o Chico Xavier. Né? Sim, e ele entrou. E aí, Emmanuel, né? E daí Chico até pergunta, porque Emmanuel, que era o seu mentor, que acompanhou ele durante toda a existência, né? Pô, mas como que você deixou isso acontecer comigo? Ele falou, mas não fui eu que deixei isso acontecer contigo. Então, assim, ó, até para mais um sinal de que, independente da grande missão que a gente tem, de quanto a gente seja disciplinado, tome cuidado com uma série de coisas, a gente sempre está sujeito. Né? Aí, só para concluir essa história, né? O Chico dá um livro para os dois e faz uma dedicatória, né? E daí na dedicatória o Emmanuel identifica os dois, coloca o nome deles na dedicatória. Então depois que eles publicam o jornal que vendeu, né? Enorme, eles vão ver a dedicatória, eles abrem o livro e veem que o Emmanuel sabia quem eles eram, né? Isso. E coloca o nome Inclusive, deles. depois vem o 30 nome. anos pedir Isso, desculpa pra depois Chico. eles vêm pedir desculpa, né? Mas eu acho que tudo isso servia como uma divulgação do espiritismo, né? Você vê a primeira grande... o primeiro livro que ele publica é de poemas, né? Então são poemas de poetas brasileiros, né? O Parnaso Além Túmulo, e poetas portugueses. E isso foi um frisson, porque a própria Academia Brasileira de Letras reconhecia que era, né? Sim, dos poemas autores. daqueles autores, né? Então Inclusive, o prefácio do Parnaso é do Humberto de Campos, que foi um que criticou muito quanto vivo Sim. o que Chico. era posteriormente, né? E eu digo para vocês assim, ó, agora, muito recentemente, a gente está sempre buscando coisas na internet, até quando a gente tem os programas, tem palestras, a gente busca também, né, para facilitar um pouco. E eu encontrei um trabalho de doutorado, bem recente. Tá? Que legal. Só que justamente falando de tudo isso e com críticas severas em cima justamente das psicografias do Parnaso, fala do Parnaso. Esse profissional teve acesso, inclusive, na Federação Espírita Brasileira, algumas... E ele, nesse doutorado, ele alega que não é... Crítica fortíssima, dizendo que Chico não era, não foi... Ele usa alguns termos lá que nem convém a gente colocar, mas vejam que até 30 anos agora, depois do desencarne de Chico, ele ainda sofre críticas, né? Por as pessoas não ter uma flexibilidade, uma abertura, não considerar possibilidades, e que às vezes, se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, o nosso amigo ouvinte, a gente convida, preste atenção no teu dia a dia o que acontece. Sim. Com você, com a tua família, com amigos, as narrativas, os eventos. Todos os dias a espiritualidade nos dá sinais que ela está aí à nossa volta. Então, Chico, sim, realmente passou bastante, né? Família, o Michel já passou também. Até ele teve que sair de casa numa época, num período, ele teve que sair da casa, porque justamente provocava muito tumulto, vinha muita gente. Até no trabalho iam, isso, e aí e o pai dele falava, e dinheiro nada desse negócio todo, que a gente tem que pagar as contas. Que, aliás, o pai dele vendia bilhete de loteria. Bilhete de loteria, então depois até tem uma dinheiro, história, né? Tem uma história depois disso. Então, assim, realmente foi um trabalho bem difícil, ele passou muitas dificuldades. A questão da saúde dele, né, sempre foi bastante debilitada, e aí a gente fazendo uma análise agora, né, não querendo saber como era a reencarnação dele, mas eu acho que todas essas situações de dificuldade ajudavam ele a se manter disciplinado, né? Então ele tinha questões sérias de saúde, ele perdeu a visão de um olho, ele tinha catarata severa, né, que causavam dores horríveis para ele, né, chegava até a sangrar o olho dele, ele tinha problemas no pulmão e no coração, né? Até ele falou que ele era casado com duas, né? Daí ele falava que ele era bígamo. E daí o Divaldo falou, mas como assim, Chico? Sim, eu sou casado com a dona Angina e com a dona Catarata. Ele falava assim, quando as duas resolvem incomodar junto, é terrível. Ele falava. Ele era muito bem-humorado. Assim, ele era bem piadista. Ele era bem-humorado, assim. O César Perry até fala, né? Que a gente tem essa imagem hoje do Chico muito velho, muito debilitado, né? Mas o Chico, ele teve toda uma juventude dentro da causa, ajudando, amparando. Então, eles não veem essa velhice que a gente às vezes enxerga por estar longe, né? Por estar distanciado. Muito tempo na vida dele,
ele dormia lá 3, 4, 5 horas por noite somente. Sim. O resto era Trabalho. reuniões mediúnicas, É porque a gente imagina, né? Não era só as pessoas que vinham, eram pessoas que mandavam cartas e tudo, ele tentava atender da melhor forma possível, né? Sim. Alguns diziam até que ele nem abria as cartas, ele já sabia o que E era o ele teve conteúdo. 2 infartos, Sim, né, sim, o sim. Chico? Isso. Até tem uma história muito interessante do infarto. Ele atendeu por 7 anos uma moça chamada Valéria. Essa moça era tetraplégica e era muda. Nos últimos tempos ele ia rezar, e daí uma tarde ele disse: Valéria, fala só Jesus. Por favor, a tua irmã faz tantos anos que não escuta a tua voz. Jesus andou aqui pela terra, curou tanta gente. Por favor, Valéria. Ele disse que ela tentou e disse: Jesus. Ó. Daí eles ficaram muito felizes, acharam que a Valéria ia melhorar. Uma semana depois a Valéria desencarna. Aí ele relata que um pouco antes dele infartar, no primeiro infarto, ele recebia uma irmã luminosa no quarto, mas ele não viu o rosto. E essa irmã dava passe direto no coração. Mas ele não entendia por quê. Passou 2 meses dando passe. Aí ele infarta. Depois que ele infartou, se recuperou, vem a irmã de novo e ele não conseguia ainda ver o rosto, só muita luz. Daí ele pediu quem que era. Quem que era, né? Daí ele disse assim: eu gostaria de saber quem que é a irmã, que eu quero orar, agradecer, que agora eu entendi que tu veio fortalecer o meu coração para a doença que eu ia passar. E daí ela disse: eu vou dizer só uma palavra, Jesus. E ele, Valéria, era a Valéria, que tinha desencarnado e vinha cuidar dele, auxiliar. Até Né? Com isso, como a gente, quando faz o bem, a gente vai agariando amigos espirituais, né? A gente às vezes não tem merecimento, mas Jesus dá aquele... Por bondade. Exatamente. Ele comentava bem humorado que ele não desencarnava, que tinha muita gente que orava por ele e queria muito bem para ele, que ele mantinha a vitalidade dele. Ele falou assim: só um dia que o Brasil estiver muito feliz e esquecer um pouquinho de mim, eu vou desencarnar. E o Brasil ganha a Copa do Mundo em 2022 e no mesmo dia ele volta à pátria espiritual. Né? Exatamente. E qual foi a missão, né, de Chico, então, Michel, nesta encarnação, né? 92 anos. A doutrina ensina para nós que a gente vem, quando a gente reencarna, a gente vem com 2 compromissos, né? Se melhorar em sabedoria, em conhecimento, e trabalhar os sentimentos, o amor, né? Então, o Chico, ele teve essa questão de trazer esse conhecimento para nós, que a gente fala das obras, da doutrina, mas eu acredito que as pessoas que conviveram com ele têm muito mais a maneira como ele lidava com as coisas, né? Então, a grande missão do Chico, eu acho, foi ser um exemplo vivo desse evangelho possível que Jesus trouxe para nós, né? Que Jesus, ele vem para a Terra não para colocar frases de efeito na nossa vida, mas para demonstrar para a gente: olha, é possível vocês viverem no bem. E assim ele vive. E assim vários discípulos dele vêm também para exemplificar isso. Então o Chico, ele teve essa grande missão, né? Porque quando ele começa a questão da mediunidade, ele também começa trabalhos caritativos. Então ele evangelizava as pessoas já na Igreja Católica, já tinha essa questão de ensinar as pessoas sobre o evangelho, né? E aí, quando ele começa na doutrina espírita, aparece um espírito para ele e faz a proposta dele ir entregar pães para as pessoas desabrigadas, né? Então, Sim. ele começa esse trabalho que ele vai perseverar. Então, teve uma certa vez que ele não tinha nada para entregar. E aí, o Emmanuel falou: mesmo se você não tenha nada, você vai ter que ir lá, pelo menos, fazer uma oração, entregar uma água para essas pessoas, Enche né? os galão aí, vamos levar. E aí ele vai, né? Ele chega lá num lugar lá que as pessoas tinham e... É embaixo de uma ponte. Isso, embaixo de uma ponte. E aí uns 20, 30 minutos depois, aparece uma pessoa com um caminhão de doações. Isso. Falando: olha, um senhorzinho barbudo, assim, falou que era aqui que eu tinha que entregar, porque eu vim entregar uma coisa pro Chico Xavier. Que era o Bezerra de Menezes, que apareceu em espírito para aquele irmão e orientou ele para ir. Então, que isso eram todas as provas também pro Chico mostrar para ele que ele tinha que confiar na espiritualidade. Porque se ele se propunha a fazer o bem, os espíritos também iam auxiliar ele a cumprir essa tarefa, né? Então, como ele conseguia sempre, se colocava, né, à disposição, ele sempre falava que não era ele que falava, nunca se colocou em nenhuma glorificação, né? As pessoas queriam dar medalhas para ele, né? Os prefeitos e coisas. Tem pra gente só entender um pouquinho de como é que era o Chico, né? Ele chega numa cidade assim e fala: onde é que você quer visitar, Chico? Nós queremos te levar para um lugar. Eu quero visitar o presídio da cidade. Daí ele chega no presídio e diz assim: eu posso ir lá conversar com eles? As pessoas ficam meio apavoradas assim. Daí ele chega lá para falar com os presidiários e fala assim: quantos somos nós aqui? Não colocando quantos presidiários tem, quantos somos nós, quantas pessoas existem aqui, né? Trazendo essa humanidade para as pessoas, né? Então, era essa quebra de paradigma que às vezes impressionava as pessoas, né? Que ele não se colocava: não, agora eu sou o Chico, vocês me atendem aqui, eu vou sentar ali, me deixo quietinho. Não, ele as pessoas iam ao encontro das pessoas, abraçava. Ele tinha essa característica de saber o nome das pessoas que
trazia uma alegria para as pessoas, ele me conhece, né? Então ele chegava assim, se a gente se apresentasse para ele 10 anos depois e fosse lá, ele ia dizer o nosso nome, ia pedir às vezes os nossos familiares, Às né? vezes ele sabia o nome sem se apresentar Isso. mesmo. Sabia Né? até as cartas, eu ia dizer Sim, que ele pegava sim, e sabia Então, direitinho. você viu, então, ele escreveu, né, foram publicados 451 livros, né? Alguns até depois do desencarne, juntando peças, né? 39 deles foram depois do desencarne, mais de 50 milhões de exemplares vendidos, né? Então ele... Traduzido para vários idiomas. Isso. Sim. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, 3 deles viraram um filme, né? O Nosso Lar, o Mensageiros agora esse ano, né? Que foi lançado, e A Vida Continua também, né? Então você veja que essa grande missão dele, eu acho que foi cumprida muito mais como ser humano Chico Xavier, né? E aí ele trouxe também um problema para nós, né? Que militamos na doutrina espírita, porque as pessoas acham que todo médium é o Chico Xavier, né? Todo médium consegue falar com o espírito desencarnado, escrever carta, e a gente não tem essa capacidade, Ele né? tinha uma missão específica, Isso. Então, digamos assim, a maioria das casas não tem esse trabalho, por exemplo, porque a gente não tem capacidade, às vezes, dos trabalhadores que são médios de trazer uma carta de um familiar. Né? Porque é um compromisso muito grande e necessita também de muita seriedade aquele trabalho e de continuidade. Então, às vezes, as pessoas até se frustram, né? Porque acham que toda casa vai ter um Chico Xavier que vai lá trazer essas mensagens. Então, algumas casas têm esse trabalho, né? Alguns médios até têm divulgado, se vocês procurarem no YouTube, tem, né? Mas a maioria dos médios não tem isso. Então, é como se a gente fosse assim, o Chico Xavier é o popstar, né? E nós somos o iniciante ali que estamos trabalhando. Então, quem sabe mais para frente existam mais irmãos que possam ter esse trabalho, né? Certamente virão, né, Michel? Porque nós que hoje estamos aqui, passando esse momento, vivendo esse tempo, tivemos Chico Xavier, tivemos Divaldo, temos vários outros nomes aí no movimento espírita, muito fortes, ajudando a divulgar a doutrina, mas um dia todos nós, inclusive eles, passaremos. Sim. E outros virão, ou nós mesmos, inclusive, né, voltaremos, e outros Chico Xavier hão de vir. Sim, até perguntaram para ele, Chico, e quando você morrer, como é que vai ser? Ah, minha filha, eu sou um capim, moro um capim, nasce outro. É isso aí. Era assim simples, Exatamente, né? exatamente. E mais as 30 mil que você falou, mais de 30 mil cartas psicografadas. Gente, imagine 30 mil dividido por dia e quantos dias precisa, horas. E assim, ó, com uma veracidade atestada pelas pessoas, Sim, muito incrível. forte. Até Se você- algumas foram usadas como prova, né? Sim, sim, sim. 2 delas foram usadas no Tribunal do Júri para defesa, Sim, né? para defesa. E ele tinha essa característica que não é toda a psicografia que consegue Ser fiel, ser assim. fiel à escrita da pessoa desencarnada. Mas Do o Chico espírito tinha que essa tá característica, comunicando. né? Tanto é que eram submetidos a exames Sim, psicográficos, taquigráficos, Sim. e era... Isso. Até tem o Globo Repórter faz, né? Sim. Um documentário, e daí uma das pessoas que estudava, ele falou assim, olha, por esses tantos anos que ele teve de mediunidade, é muito difícil que ele fosse um charlatão, porque era muito difícil ele se manter enganando pessoas por tanto imagina tempo. assim, ó, 30, Sim. Né? mais de 30 mil cartas. E se você procurar, o nosso ouvinte procurar no YouTube, procura lá. Tem um vídeo, em torno de 1h20, mais ou menos, As Mães de Chico Xavier. Tem o livro também. E tem o livro Correio E do o filme, Além, né? que Isso. traz tudo isso, né? Que traz várias filme. psicografias. E então você vai ver o depoimento das pessoas, as pessoas têm a carta psicografada, elas apresentam, e as características apresentadas ali são irrefutáveis. Sim. Irrefutáveis. Seu nome de pessoas, Seu nome, locais, tem- apelidos. Tem espíritos que citam o nome de mais de 20 familiares, entre familiares e amigos, que hoje nós temos nas Mesmo redes sociais, fazendo mas uma naquele pesquisa tempo hoje não na existia internet, nada. não seria possível tu Não, levantar não, Coisas não seria. pessoais que só as pessoas Sim, sabem. características assim que só eles sabiam. Então, Em questão das cartas, muitas pessoas procuraram o Chico, mas não receberam cartas. Porque ele sempre dizia que o telefone tocava de lá para cá. Né? Então, tem isso também. isso. Eu quero dar bom dia aqui para todos os nossos amigos, mas o nosso amigo Alceu Manuel está falando assim, ó. Bom dia. Ontem eu assisti um vídeo onde um espírita leu uma carta para, acho que é uma pessoa que perdeu uma filha e que essa filha reencarnou através da outra filha como neta. O que vocês podem falar sobre isso? Olha, assim, resumindo, nós podemos falar que é muito possível. Sim. É muito possível. Não levem, por favor, como praxe, como regra, porque as nossas regras, nosso entendimento terreno aqui, o plano espiritual não segue a mesma lógica, né? Mas os espíritos muito nos ensinam que sim, inclusive nós reencarnamos no mesmo seio familiar, e aí tem que lembrar o seguinte, a gente olha a família aqui, tá, mas então eu
minha esposa, meu filho, somos só 3. Então, na próxima, nós vamos estar nós 3 de novo, e na próxima de novo. Não, calma lá, só um pouquinho. Não podemos esquecer que nós temos a família espiritual. Aliás, nós temos nossos pais, nós temos, às vezes, nossos irmãos, que também já cria laços familiares com os outros, né? Com as outras pessoas que entram na nossa família. A gente casou 2 pessoas, junta mais sobrenome aí, né? Sim. Então, a gente amplia a família terrena, mas a nossa família espiritual é muito maior. E sim, nós viemos normalmente, dentro de um conjunto de espíritos que precisam, principalmente, se realinhar, se reparar. Aliás, se você quer estar junto com alguém numa próxima existência, você cria um conflito com aquele alguém, que é garantido que você vai estar junto com ele na próxima. Boa. Agora, se você amar as pessoas que estão dentro do teu seio familiar, a tendência na próxima, sim, ter um ou outro que a gente ainda vai ter existências. Mas isso é muito possível, aliás, é muito mais comum do que nós imaginamos. O que a gente indicaria é um cuidado, até para não colocar um peso nessa criança. Exatamente. Né? Esse é o problema da gente saber, Exatamente. às vezes, mas, digamos assim, eu e o Ayrton somos familiares, daí eu sei que eu agredi o Ayrton, às vezes eu vou perder a minha espontaneidade com ele. Então, por isso, muitas vezes, que o véu de esquecimento é colocado nas famílias. Para a gente não deixar de ser normal, de ser nós mesmos, porque nessa vida, digamos assim, o que a gente fez no passado não se modificará. E tem mais um fator bem relevante nisso, tá, gente? Não saiam por aí procurando pessoas que tenham essa faculdade de conversar com a espiritualidade, buscando esse tipo de informação e tomando por verdade tudo que vem. Porque há que se tomar muito cuidado com esse tipo de comunicação. Esse tipo de comunicação não é algo assim simples. O Michel até falou, né, que nós não temos essa prática, é muito rara dentro do movimento espírita, justamente porque a responsabilidade de você passar uma informação, você pode passar uma informação dessa, a pessoa sair ali na esquina e ser jogada no precipício. Você falar, né, que se fosse pra gente saber, né, Ayrton? Tem e-mails. Tem e-mails. Então, como o Michel colocou, esse esquecimento ele tem é providencial. A própria terapia de vidas passadas, né, ou a regressão, ela deve ser feita por pessoas que são capacitadas, né, e por meio de um tratamento, né. Sim. Então, se o terapeuta, né, a pessoa que vai fazer essa terapia, depois de conversar com a pessoa, depois de analisar e ver se aquilo é necessário, aí vai ser feito. Então, com muito cuidado, né, com muita maturidade, assim. Porque às vezes você vai entrar, o Chico falava, né, quando a gente entra no nosso inconsciente mais profundo, é como se a gente entrasse num lago e fosse fuçar lá no lodo. E o que acontece quando a gente vai fuçar no lodo de um lago? A gente suja a água inteira. Isso. Então, às vezes, a gente não consegue mais limpar aquela água. Então, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente vai lidar isso, porque o que a gente pensa? Deus, que criou todo o universo, ele é mais sábio ou menos sábio do que a gente? Se ele nos deixou esse esquecimento, é porque tem um motivo útil e justo para que a gente não lembre daquilo. E a gente já tem, com tudo que se vive, se prestar atenção na nossa vida, nas coisas, a gente consegue identificar onde... E admitir, né? Claro, e aí isso é assunto para outros programas. Mas tem esse cuidado, é sempre importante a gente ter, né? Porque às vezes a gente vai nessa de querer algumas coisas e acaba, né, sendo surpreendido e se complicando. Você está acompanhando o Hora Espírita. Hoje estamos falando sobre Francisco Cândido Xavier. Vou pedir uma pequena licencinha para ouvir novamente o recadinho do nosso apoiador, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos. Você que chegou agora, está acompanhando o programa Hora Espírita. Um bom dia. Quero dar bom dia a todos os nossos amigos aqui. Nem vou citar o nome, que tem um monte, mas todos, a gente fica muito grato pela companhia, pela participação. Seguindo, então, com nossa conversa de hoje. Lições e mensagem do Chico. São muitas, né? A gente podia aqui fazer Nós podíamos passar uma semana inteira falando, né? Porque, assim, ó, Chico, quando a gente lembra Chico, né? Quem conhece, quem... Não precisa ter estudado. Quem apenas conheceu e acompanha,
pessoal do movimento espírita, muito mais. Até de outras religiões, muitas pessoas conhecem, né? Eu já vi padre falando que, sim, Chico foi uma pessoa maravilhosa. É o nosso Chico. Isso, viu, que é o Chico, foi uma pessoa maravilhosa. Claro, ele segue a linha da sua religião, né? Não vai adotar os entendimentos espíritas, mas a pessoa Chico Xavier é, assim, incontestavelmente uma pessoa maravilhosa. Então, assim, a característica dele, disciplina, como nós falamos, com compromisso, uma humildade extrema em inúmeras passagens, paciente, né? Receber todas as críticas, passar por todas as dificuldades que ele teve, sem retrucar. A benevolência, como o Michel até citou uma passagem lá que ele fazia. Nossa, imagina você psicografar mais de 30 mil cartas para os outros, sem você, nada para ti, nada. Só para ajudar os outros. Passar a noite adentro. Ele virava a noite fazendo psicografias. Sim. Com as pessoas. E quando entende? terminava, né, às vezes recebia as pessoas na casa dele, tomavam um cafezinho e continuavam conversando. Isso, né? Realmente um altruísmo, uma entrega ao semelhante. Assim, ó, a prática verdadeira do mandamento ensinado por Jesus, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo, né? Caridade, o perdão. Chico se pautava muito em Jesus. Sim. Em Jesus, ele é o exemplo a gente seguir. Todos nós, independente de qualquer religião. E ele falava, né? Jesus não pediu muita coisa, só pediu que nós amássemos uns aos outros. E se nós fizermos isso, nós resolveria, assim, podemos dizer que todos os problemas que a gente tem na humanidade, que são... Ele sempre dizia, o meu patrão é Jesus. E a ele que eu vou prestar conta. Exatamente. Então, e é claro, a doutrina, né? A sua fidelidade doutrinária. É assim, nossa, como você falou, a gente podia virar a noite. Quando ele começou a trabalhar, primeiro ele teve todo aquele problema do cruzeiro, né? Uhum. E ele estava muito triste. Daí o Emmanuel chegou para ele e disse assim, Chico, tu quer ter poder? E ele não entendeu, ficou olhando para o Emmanuel. Então você ame, porque quem ama tem poder. E um poder estrondoso. E daí daquilo diz que ele mudou a psicosfera e baixou a cabeça e ó. Dele trabalhar. Vocês imaginem que toda essa missão que ele passa, ele sempre foi alvo de ataques, até do movimento espírita. As pessoas criticavam que ele usava peruca, as pessoas criticavam que ele usava roupas bonitas. E ele sempre muito humilde, até ele falou, olha, eu quero usar peruca porque eu não quero parecer feio, eu sou a imagem da doutrina espírita. Como é que eu vou aparecer na televisão? Porque ele não gostava de ser careca, então ele usava a peruca dele porque ele se sentia melhor, né? Ele disse que as pessoas colocavam muito a mão na cabeça dele e ele, por causa da mediunidade, então ele colocava a peruca ou a boina. Para que não tocasse direto. Né? Então ele sempre tentava, né, usar, ele tinha 2, 3 mudas de roupa, né, que ele usava assim, que eram mais bonitinhas, para ele poder representar, né? Porque querendo ou não, ele era a cara da doutrina na época, né? Até hoje, né, as pessoas veem ele. Então você veja essa situação. Tem um fato curioso, né, que um dia entra um ladrão na casa do Chico. Sim. E ele estava escrevendo e aí ele sente um cano de revólver encostar nele. Daí ele fala, o que o senhor precisa? Eu vim aqui por dinheiro e coisa. E ele fala, olha, o dinheiro está em tal gaveta ali, o senhor pode pegar, tem 178 cruzeiros. Daí ele falou assim, eu vi que o senhor não está bem vestido, o senhor não quer pegar uma roupa? Eu dei muita roupa. O senhor tem comida? Tem roupa nova. Então, em vez do bandido sair lá roubando, ele saiu lá amigo do Chico, um monte de sacola de coisas. O Chico oferecia as coisas para ele. Doou as coisas para ele, né? Até na saída, né? Deu a chave. Falou, quando o senhor quiser... O senhor não pode pular um muro, que eu vou achar que é ladrão. Vai se machucar, né? Vai poder se machucar. Então, o senhor bate na porta que eu atendo o senhor e posso auxiliar o senhor. Né? Então, você via que essa situação... Né? Então, um dia também eles estavam com a presidência da Federação Espírita caminhando na rua e um mendigo começa a gritar por ele. Começa a gritar, então ele vai e atende a pessoa, né? E conversa com a pessoa e coisa assim. E daí o mendigo até fala, eu aceitaria que qualquer pessoa me ignorasse, mas não você, Chico Xavier. Exatamente. Então ele tinha até um compromisso com as pessoas mais humildes, que entendiam que ele tinha esse dever de auxiliar as pessoas, né? Então você veja que a conduta dele, então, até eu comentei quando a gente chegou aqui para fazer o programa, disse assim, essa semana eu nem reclamei muito, porque a gente começa a ver a vida do Chico e ver que as dificuldades que ele passou, a gente nem pode dizer nada da nossa vida, né? As situações que a gente passa, a gente vai fazendo uma reflexão e diz, poxa, não é nada, né? Não é grande coisa, assim. Então, ele vem com esse exemplo, né? Então, é como se a gente relembrasse Jesus ali na figura dele, né? Nas condutas dele, nessa amorosidade, né? Então, o Chico, ele tem essa característica de nos fazer muito bem, né? A gente lembra e sorri, né?
Então, acho que essas grandes características desses irmãos que vêm para nos exemplificar coisas, né? E trazer e nos fazer sentir bem. Então, o Chico, ele tem esse compromisso de falar. E no Pinga Fogo, assim, eu acho que se os irmãos tiverem oportunidade, assim, é 2h30 de programa. Tem no YouTube. Naquela época tinha só 1 hora os programas, porque as fitas para gravar eram de 1 hora. Sim. Mas a audiência estava tanta na TV Tupi, né? Naquela época eles foram colocando mais meia hora, e foi 2h30 de programa, foram reprisados, acho, mais 3 vezes, com recorde de audiência. Foi em junho de 71, depois em dezembro, né? E foram pessoas das mais diferentes religiões que perguntaram, ou repórteres, né? E ele respondeu assim, você vê a amorosidade dele, né? Ele respondeu sobre homossexualidade, sobre vida extraterrestre, né? Sobre as mais diferentes questões, né? Sempre falando, olha, um amigo Emmanuel aqui do meu lado nos diz tal coisa. Isso. Ele nunca se colocou como ele... É lógico que com o decorrer do tempo, ele adquiriu um grande gama de conhecimentos, né? Ele foi estudando. Mas no primeiro livro, por exemplo, no Parnaso Além Túmulo, ele era uma pessoa que só tinha o primário, né? Da primeira à 4ª série. E isso era constatado que as pessoas conheciam ele, né? Ele trabalhava naquele local, né? Sim. Então não tinha... Depois, é lógico que ele foi adquirindo conhecimento, você vê o português dele, né? Por quê? Porque ele convia com o Emmanuel, que fala um português muito melhor do que os nossos tempos, né? Que fazia, então... É lógico que ele aprendeu mais coisas com o decorrer do tempo, né? Mas ele sempre se colocava nessa posição de ser aprendiz e de... E ele deu várias entrevistas no rádio também, e tem uma abertura de um programa de rádio muito bacana, que o locutor faz uma abertura assim bem, digamos, sofisticada para a época, né? O texto, e durante o texto ele fala que estamos recebendo o Chico Xavier para entrevista, tal, conectando os microfones terrenos com os microfones do além. É bem bacana esse texto. E a mensagem, né, Mona? Cara, Chico, meu Deus, o Chico em si é a grande mensagem para nós. Mas tem muitas frases que ele deixou, e eu acho que uma assim que caracteriza bem toda a conduta dele, né? É aquela muito famosa, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos recomeçar e fazer um novo final, ou seja, que é sempre se melhorar, que é sempre refletir sobre a conduta que a gente tem, pensar naquilo que a gente pode dar um passinho de cada vez, um por dia, mas o passado realmente a gente não consegue ainda alterar. Agora, de hoje para frente, se eu olhar para trás e eu tive muitas dificuldades, mas o que eu posso fazer de diferente para que daqui para frente eu tenha, pelo menos, menos dificuldades, né? Ou realmente tenha... A gente busca e pensa e tenta tantas coisas, mas a gente não age em prol, em favor, em alinho com aquilo que a gente tanto quer. E... quando a gente traz, principalmente, Deus para a nossa vida, quando a gente começa a olhar um pouquinho mais para o nosso grande exemplo, que é Jesus, e os bons exemplos que estão ao nosso lado, porque existem muitos terrenos também, né? As coisas começam a ficar bem mais fáceis. E Chico, acho que resume, na sua conduta, na sua existência, resume muito isso, né? Um grande exemplo. Eu tiro 2 grandes lições, assim. De persistência, de mudança. Tudo que a gente lê, estuda, né? Primeiro, que a desnecessidade material para fazer a caridade. Né? Ele não tinha nada e ele fez muito. E que o meio, se a gente tem princípio e disciplina, não corrompe. Porque o Chico, no meio onde se a gente vai estudar a história, no meio onde ele nasceu, todo o dinheiro que envolveu, ele nunca se corrompeu. Nunca. Ele foi muito fiel ao princípio, né? Ele obedeceu muito, ele teve muita disciplina. Então, as grandes lições assim, que eu tiro para a minha vida, sabe? De Chico, essas 2 aí. Que é fantástico. Ele... tem um episódio assim, bem marcante, né? Chega uma mulher assim, meio desesperada e dá 2 tapas no Chico assim, e fala, agora o senhor vai me dar um passe. E aí o Chico ele fica né, meio bobado assim, né? Porque imagina a situação dessa, né? Aí ele fala pro Emmanuel, mano, eu não tô nem em condição de dar passe, olha o que essa mulher me fez. Ele diz assim, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Converse com ela, então você vai lá, vai conversar com ela, você vai dar o passe nela. Então você veja, olha as situações que ele era submetido, né? As muitas pessoas achavam que ele tinha obrigação. Muitas mães desesperadas, às vezes, né? Xingavam ele, agrediam ele verbalmente, porque queriam, né? A dor, né? Então muitas vezes as mães chegavam lá desesperadas, o que ele fazia? Ele dava um abraço, ficava abraçado na pessoa, não falava nada. Porque muitas vezes a gente tem essa ânsia, né? De querer dar uma explicação, né? Nós espíritas temos esse problema de querer explicar os porquês, né? Mas às vezes é só emprestar o ouvido.
tá ali do lado e diz, não, eu tô aqui do teu lado. Às vezes, né? Né? E Se mostrar presente, né? E eu acho que o Chico conseguiu muito isso, né? E ele é isso mesmo, as pessoas chegavam lá como se ele tivesse obrigação de psicografar, de fazer alguma coisa. Mas ele dependia do plano espiritual, muitas vezes, né? Muitas pessoas entraram e saíram e acompanharam o Chico muito, muito tempo. E nunca não receberam receberam nada. nenhuma carta. O Raul Teixeira fala, né? Que as pessoas dizem que você entrega a carta e diz, olha, eu nunca recebi nem dos meus desencarnados faz 20 anos, né? O Raul Teixeira, que é um psicógrafo, ele disse, olha, eu nunca recebi mensagem dos meus entes queridos, né? Então não é uma regra que a gente, por estar na doutrina X tempo, a gente tem mensagem ou não tem comunicação, né? E assim, no próprio livro Correio do Além, lá na abertura, ele diz que todas essas inúmeras cartas que o Chico psicografou era justamente para aqueles muito necessitados. Os que podiam ainda suportar a dor e não receberam. Aqueles que realmente estavam num caso extremo, que aí sim a espiritualidade... Que ia fazer uma grande diferença, ia virar a chave nessa vida. Exatamente, ia fazer uma grande diferença. Enfim. Nossa, 7h59 no Voa, né? A gente falando do Chico Voa. Quero agradecer aqui ao Ayrton. Estamos chegando ao final do nosso programa. Ao Michel, muito obrigada. Obrigado, Mona. Obrigado a todos os nossos ouvintes que dedicaram o tempo a acompanhar o programa conosco. Que tenhamos uma grande semana. Obrigado, amigos. Curtam lá, compartilhem, porque isso vai fazer com que alcance mais pessoas. Se foi agradável isso para vocês, compartilhe isso para que chegue a mais pessoas, né? Não por nós, mas pelo nosso irmão Chico, que merece. E nós agradecemos a participação de todos, ao Ayrton e ao Michel, né? E desejamos um ótimo final de semana. Busque na internet, tem muita obra do Chico, vale a pena ler. E até o próximo sábado, às 7h com mais um Hora Espírita. Hora